Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ali está a nossa casa de adoração, o nosso lugar de louvor, de culto, onde nós podemos exaltar e nós podemos glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus, e onde nós nos reunimos tanto. O lugar onde nós ouvimos as nossas crianças correrem, onde nós nos abraçamos, onde nós tomamos o nosso cafezinho, um lugar tão especial e tão caro para nós, e há tanto tempo que nós não podemos estar ali juntos, presencialmente, mas nós estamos juntos, mais do que qualquer outra coisa, porque o Senhor está conosco. Se aquele lugar ali é a casa de Deus, é lugar de adoração, é lugar que nós prestamos culto, certamente onde cada um de nós estamos agora, é o lugar onde nós nos reunimos espiritualmente para adorarmos ao Senhor. Porque aquele lugar é o lugar onde o povo de Deus reúne. Mas o povo de Deus está espalhado por toda a cidade, por vários lugares no Brasil nesse momento, participando desse culto, como tem sido nos últimos domingos. E eu quero convidar você para que juntos nós adoremos ao Senhor. O templo, para mim, nesses dias, tem significado, tem sido uma metáfora do tempo de espera do nosso encontro com Jesus. Nós aguardamos quando é que nós vamos retornar às nossas atividades presenciais. Essa é uma expectativa real, mas ao mesmo tempo é uma grande metáfora. Quando nós estaremos face a face com Jesus, quando Jesus voltar, quando Jesus nos buscar, quando nós pudermos adorar ao Senhor juntos, mais do que isso, é um tempo de espera, nessa convicção de que o Senhor Jesus está conosco. É interessante que Jesus não disse, eu vou estar no templo. Jesus disse, eu vou estar com vocês, eu vou estar com os meus discípulos. E uma das grandes alegrias que eu tenho tido é pelo fato de experimentar nesses dias que nós não temos uma igreja que é frequentadora de igreja. Nós temos uma igreja que é verdadeiramente composta por discípulos e discípulas de Jesus. E que caminham com Jesus em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, e nós podemos adorar ao Senhor. Portanto, vamos adorar juntos nessa noite, vamos celebrar o nome do Senhor. E eu convido você para que nós possamos orar, invocando a manifestação do Senhor sobre nós nessa noite. Vamos orar então? Senhor Deus, no nome de Jesus, nós buscamos a Tua presença, nós invocamos o Teu nome, para que de fato a presença do Senhor se manifeste em todas as casas, em todos os lugares, onde o Teu povo, onde a Tua igreja se reúne nesse momento. Eu te dou graças, ó Pai, porque nós somos igreja do Senhor. E ainda que nós não possamos estar presentes num só lugar, o Senhor está conosco em cada lugar onde nós estamos nesse momento. Nós queremos prestar culto, nós queremos prestar adoração, nós queremos exaltar o Teu nome. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos miseráveis pecadores, somos limitados, somos uma igreja imperfeita, gente imperfeita, pecadores alcançados por Tua graça. E nós pedimos, ó Deus, encha-nos do Teu Espírito Santo, manifesta a Tua glória no nosso meio, opera eficazmente nas nossas vidas, e nós haveremos de render toda a honra, todo louvor e toda adoração ao Teu santo e bendito nome, em Cristo Jesus. Amém. Vamos juntos adorar ao Senhor. Eu quero convidar você para que você adore ao Senhor agora com Ilquias. Ilquias é conhecido nosso. Vamos juntos adorar, celebrar como povo de Deus a grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Graças e paz, irmãos aí de Botucatu, da Igreja Presbiteriana, Jardim Paraíso, o meu querido e amado pastor Jonatas, e também parte da minha família que é daí da igreja, meu querido Aguinaldo e Alé, minha cunhada e toda a sua família, pessoas que eu amo muito. Eu vou estar tocando uma música para alegrar um pouquinho o seu coração
e dar um pouquinho de paz ao seu coração através da música. Deus habita no meio dos louvores e a música é justamente para isso, para elevar o nosso espírito, dar paz e trazer alívio para a nossa alma. Eu vou começar com uma música muito famosa, a música Aleluia. Glória a Deus. Deus possa abençoar a sua vida, viu? E essa música para alegrar seu coração e que você esteja sempre feliz, sempre nas mãos de Jesus, o Príncipe da Paz. E eu queria finalizar agora fazendo uma oração pela sua vida, pela minha vida, pela vida da sua família. Pai, eu queria colocar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe, alegre o coração deles, ó Deus, e toda incerteza, toda preocupação e toda ansiedade seja colocado nas Tuas mãos, Jesus. Que o Senhor cuide, abençoe essas famílias, ó Deus, fortalece a vida deles, ó Deus, para que esse tempo
seja um tempo proveitoso para a vida de cada um, para se conectar com o Senhor, estar firme com o Senhor, afastando de todo mal, de todo inferno que tenta destruir, trazer tristeza à vida de cada um desses irmãos, de cada família, ó Deus. Por isso eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor visite a cada família, ó Deus. Abençoa a liderança da igreja, do pastor Jonatas, todo o conselho da igreja, ó Deus. Abençoa cada um dos irmãos, Ministério de Louvor, Ministério de Missões, ó Deus. Abençoa, ó Deus. Fortalece a tua igreja, ó Deus, o teu povo nesse tempo, Pai. Obrigado pela oportunidade de poder pegar um instrumento e estar louvando ao Senhor. Que o Senhor abençoe a vida desses meus irmãos, da Igreja Presbiteriana de Botucatu, do Jardim Paraíso. Que o Senhor abençoe cada um desses irmãos. Te agradeço por tudo, por esse tempo, no nome poderoso e maravilhoso do nosso Jesus. Jesus abençoe, irmãos. Fique com Deus. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado, um pouquinho de música, para alegrar seu coração. Jesus abençoe cada um e cada família aí. Amém. Eu espero que você tenha gostado de ver aí a sua fotografia ou a foto de vários irmãos aqui da igreja, aqueles que não conhecem, matar a saudade daqueles que nós conhecemos. Eu quero também aproveitar esse momento e agradecer aos nossos visitantes. Nós temos tido vários visitantes, alguns conhecidos, alguns que eu não conheço. Boa parte dos meus familiares que moram distantes têm assistido, participado do nosso culto, e eu quero destacar aqui os nossos visitantes que se identificaram no último domingo. Nós temos, por exemplo, meu tio Ademar, lá de Macapá, no extremo norte do nosso país, mas nós temos também a Rosalina e o Francisco do Rio Grande do Sul. Então nós temos do Amapá ao Rio Grande do Sul, nós temos aí pessoas participando do nosso culto. Depois, subindo no Paraná, nós temos o Paul, nós temos o Atoto, que participou do último culto, o coral do Atoto, que estão em Curitiba, lá de quarentena, aguardando para poderem voltar para o seu país. Nós temos a Marilim, que é minha irmã, na Missão Caiuá, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Aí depois a gente vem para o interior de São Paulo aqui, nós temos o Vitor Quevedo, que também participou conosco, e foi um grande privilégio tê-lo com a gente. Caiapônia, a primeira igreja que eu pastoreei, a Rejane, participou lá e marcou lá a sua presença conosco. Um grande abraço para Caiapônia. E os meus familiares de Mineiros, meu pai, minha mãe, a tia Maria, o Telei, a Gabriela, o tio Tito, foram esses que participaram, que identificaram lá. Muito obrigado a vocês que estiveram no domingo passado e aos que estão hoje aqui conosco. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Eu quero chamar a atenção a você agora para a questão da nossa contribuição financeira para com a igreja. Eu quero agradecer de coração, porque os irmãos dessa igreja têm se mostrado extremamente comprometidos com a igreja. Irmãos que têm sido fiéis acima de tudo ao Senhor, na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. E eu quero render graças ao Senhor por cada um de vocês, irmãos amados e queridos, que ainda distantes fisicamente, têm participado, têm contribuído na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. E por que nós falamos tanto a esse respeito? Não é apenas uma questão financeira, não tem a ver apenas com a questão da manutenção do templo, do espaço que nós temos aqui, mas principalmente a manutenção e o cuidado com o nosso próprio coração. Jesus mesmo nos alertou, lá em Mateus capítulo 6, que nós não podemos servir ao Senhor e ao dinheiro ao mesmo tempo. O dinheiro, conquanto ele seja grandemente abençoado por Deus e pode nos abençoar, ao mesmo tempo a bênção pode se transformar num grande obstáculo espiritual.
E é por isso que a Bíblia trata tanto a respeito do dinheiro, da nossa contribuição, como uma forma de cuidarmos não da questão financeira. Nós não dizimamos, nós não ofertamos apenas porque nós queremos que Deus nos dê de volta, que Deus nos abençoe. Não. A principal motivação é cuidar do nosso coração. É cuidar do nosso coração. Quando nós ofertamos, quando nós contribuímos, nós estamos tratando dos nossos sentimentos. E é tão interessante que quando Jesus escreve para as igrejas do Apocalipse, ele vai escrever para a igreja de Esmirna: eu conheço a sua pobreza, mas você é rica. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rica. Tem muita gente pobre que é rica. Mas em compensação, Jesus diz para Laodiceia: você diz que você é rica, mas eu te conheço e eu sei que você é pobre, cega e nu. Então, queridos, Deus trabalha conosco quando lida com a questão do dinheiro. Às vezes você pode olhar para você mesmo e dizer: nossa, eu sou rico, e Deus olhar para você e dizer: mas que sujeito pobre. Ou você pode olhar para você e dizer: nossa, mas eu estou numa pobreza, estou numa miséria, e Deus pode olhar para você e dizer: que pessoa rica, que pessoa cheia de graça, que pessoa valiosa. Então, Jesus não está preocupado com a questão do dinheiro em si. Nós não estamos preocupados primariamente com a questão de dinheiro. Nós estamos preocupados com a questão do dinheiro, do coração. Onde está o seu coração? Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Você diz que você é rico, mas eu sei que você é pobre. Quando é que você manifesta isso? Em tantos momentos. É no momento em que nós consagramos ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Quando nós fazemos isso aqui, nós não estamos apenas dando dinheiro para a igreja, nós estamos cuidando do nosso coração, nós estamos cuidando da nossa fé, da nossa confiança e da nossa dependência no Senhor. Enquanto nós ouvimos uma música cantada pelo Glauber, e essa música vai falar que Deus é o Deus da criação, é o Deus que cuida, é o Deus que fez. É uma forma de nós dizermos: Deus, eu sei que é o Senhor quem cuida de mim. Eu sei que é o Senhor quem supre as minhas necessidades. E eu quero convidar você para que você contribua. Eu sei que à distância eu posso fazer isso aqui, mas você pode fazer isso por transferência eletrônica. Mas mais do que qualquer outra coisa, olhe para o seu coração e veja o que você deve fazer e como você deve tratar do dinheiro na sua própria vida. E que você seja rico aos olhos de Deus, aos olhos de quem de fato interessa. Vamos ouvir e coloque a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Tempo da criação, o Pai e o Filho movendo, o Espírito em comunhão, criando os céus e a terra, luz na escuridão. O firmamento entre as águas, houve separação. Terra seca, por sobre a terra brotaram sementes, os frutos e a relva. Sob os mares nascerão os peixes, as aves nos ares, mas por domínio de toda a criação.
e semelhança. Ao mar, o sorrir, o chorar, corpo, coração a pulsar, matéria-prima da alma humana, força de vida, sustento e alimento, a terra firme de nossas raízes é Deus, fonte da existência é Cristo, sem Ele nada do que se fez se faria, fonte da existência é Cristo, sem Ele nada do que se fez se faria, fonte da existência é Cristo, religação, a ponte, Deus entre nós, harmonia, harmonia, harmonia. Eu quero convidar você agora para a nossa meditação, para a exposição da Palavra de Deus. Essa é uma das preocupações que nós temos quando nós nos reunimos em culto e em adoração. Ouvir Deus, ouvir Deus. E hoje nós ouvimos Deus através das Escrituras, através da sua Palavra. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Ezequiel capítulo 11. Domingo passado nós falamos em Ezequiel, mas hoje nós também queremos falar em Ezequiel capítulo 11, em que nós temos, e como nós falamos no domingo passado, Ezequiel é um profeta do exílio, e do exílio promovido por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Ezequiel, ele tem uma mensagem tanto para aqueles que já tinham sido levados para a Babilônia, mas também para aqueles que ainda estavam em Jerusalém. Houve algumas levas de exilados. Ezequiel foi da primeira leva e outros ficaram para trás. E Ezequiel capítulo 11, a partir do versículo 14, é que nós vamos ler. Mas eu queria apenas fazer um contexto aqui para você se situar. No capítulo 10, Ezequiel tem uma nova sequência de visões. Ezequiel, ele tem várias visões. E a partir do capítulo 10, Ezequiel tem a visão das 4 rodas, das brasas de fogo. E no versículo 18 viu que a glória do Senhor, uma expressão muito interessante, a glória do Senhor saiu do templo do Senhor. Olha só que coisa forte. A glória do Senhor saiu da casa do Senhor. Essa é uma expressão muito forte que eu quero que você guarde essa expressão, porque isso é importante na compreensão do que nós vamos falar. No capítulo 11, começa com a visão de 25 homens que são líderes na casa do Senhor. Capítulo 10, a glória do Senhor sai do templo. Capítulo 11, Ezequiel tem uma visão de 25 homens que são os líderes ali do templo, e Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel está vendo esses 25 homens, são eles os responsáveis pela perdição de Jerusalém. Eles deveriam pregar e anunciar a palavra de Deus, clamar contra o pecado, mas eles estão levando o povo à destruição, porque eles são coniventes com o pecado. Um deles, inclusive, no capítulo 11, mais na frente, Ezequiel vai dizer: e ele morreu, e ele morreu. A mão do Senhor pesa sobre aqueles que estão à frente da casa de Deus, mas que mantêm o povo no pecado. Essa é uma grande responsabilidade. Versículo 13 diz que Ezequiel cai com o rosto em terra e ele clamou ao Senhor em alta voz: é o fim, Senhor, é o fim, onde vai dar isso? Ezequiel encontra-se em profundo desespero e prostrado diante daquela visão de que a glória do Senhor sai do templo
E os homens que deveriam zelar pela casa do Senhor, esses homens são os responsáveis pela própria destruição, e mais principalmente pelo fato de Deus dizer: eu não vou morar mais nesse lugar. E aí nós entramos no capítulo 11, versículo 14, de onde nós queremos prosseguir. Versículo 14 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Versículo 13 termina Ezequiel prostrado dizendo: Deus, é o fim, onde é que vai terminar isso tudo? Então Ezequiel responde, aliás, Deus responde para Ezequiel: veio a mim a palavra do Senhor. Eu sei que você tem muitas perguntas. Pergunte para quem pode te responder de verdade. Pergunte para o Senhor. Pergunte para aquele que é Senhor de todas as coisas, para aquele que vê o que homem algum é capaz de ver, e ele tem a palavra certa. Versículo 15: filho do homem, resposta de Deus para Ezequiel: teus irmãos, aqueles 25 homens que eram sacerdotes na casa de Deus, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, essa terra se nos deu em possessão. Apartai-vos para longe do Senhor? O que o Senhor está dizendo para Ezequiel é o seguinte: Ezequiel está entendendo? Aqueles 25 homens, por que a minha glória saiu do templo? Porque aqueles homens que deveriam dizer para os irmãos lá de Jerusalém, dizendo: aproximem-se, busquem ao Senhor, eles estão dizendo: apartai-vos para longe do Senhor. Deus já nos deu a terra. Gente que apenas usa Deus, gente que quer que Deus seja apenas o benfeitor, o abençoador, mas não querem servir a Deus. Versículo 16: portanto, por causa disso, dize: assim diz o Senhor Deus. Fala agora, Ezequiel: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Diz para o povo, diz para os exilados Ezequiel, que ainda que eu os lancei para longe das nações, eu os espalhei pela terra e eu vou servir a eles de santuário por algum tempo. 3 coisas importantes aqui nesse versículo. Primeiro, Deus aponta a causa do exílio de Israel, o seu próprio pecado e a indiferença para com Deus. Segunda coisa importante, Deus vai dizer aqui: foi eu que os lancei para fora de Israel, para espalharem vocês pelas terras. Fui eu, Ezequiel. Isso aí não é obra de Nabucodonosor, não é obra disso ou daquilo, não. Fui eu que os lancei. Você sabe a razão, sabe por quê. Terceira coisa, ainda assim eu não os abandonei. Eu disciplinei vocês, eu corrigi vocês, mas eu não os abandonei. Eu vou estar com vocês. É como o pai que disciplina o filho e que o filho chora às vezes revoltado, sem entender, sem compreender, dizendo: por que meu pai fez isso? Mas o pai está ali. O pai sabe por que disciplinou, o pai sabe qual a razão daquilo, mas o pai continua ali ao lado do filho, às vezes chorando com o filho, mas diante de uma disciplina necessária. Versículo 17, diz ainda: assim diz o Senhor Deus, é Deus que diz: hei de ajuntá-los do meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram lançados e lhes darei a terra de Israel. Deus diz: eu mandei vocês para fora, mas eu vou trazer vocês de volta. Ou seja, eu disciplinei, eu corrigi, eu tirei a minha glória de dentro do templo, o templo será destruído, mas vai chegar o tempo da restauração, e eu vou trazer vocês de volta. E o que eu quero dizer com isso, queridos, é que Deus está no controle da história, Deus está agindo. Às vezes nós pensamos que Deus não sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Claro que sabe, claro que Deus sabe o que está acontecendo, e Ele está no controle de todas as coisas, e vai chegar o tempo da restauração. Versículo 18: voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações.
Versículo 19: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Para quê? Versículo 20: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu espalhei vocês, tirei vocês de Israel, vocês vão retornar, mas quando vocês retornarem, vocês estarão melhores. Eu já quero lançar uma pergunta aqui. Quando você voltar ao seu trabalho, você vai ser melhor no seu trabalho? Quando você retornar para a escola, para a faculdade, para a universidade, para o seu projeto de pesquisa, você vai ser melhor no seu projeto de pesquisa, na sua escola e no seu trabalho? Quando você voltar para a igreja, você vai ser um melhor crente? O que vai acontecer no final desses dias, desse tempo de quarentena ou de exílio para nós? É o que Deus está perguntando ali. Versículo 21. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Deus está dizendo: muitos vão voltar melhor, outros não. Outros vão permanecer nos mesmos pecados. E eu espero que não seja o seu caso. Deus tem nos dado uma oportunidade, um tempo de rever um monte de valores na nossa vida e na nossa história. E nós precisamos aproveitar esse momento. Versículo 22. Então, olha que coisa interessante. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A glória saiu do templo. A glória agora permanece sobre a cidade, não mais sobre o templo, não mais dentro do templo, mas sobre a cidade. E agora a glória de Deus sai da cidade e vai para o monte. Eu quero chamar muita atenção aqui, porque às vezes Deus deixa de manifestar a sua glória no templo, por causa das pessoas que frequentam o templo, e vai manifestar a sua glória na cidade e nos montes. E nós fazemos parte da cidade dos montes, e nós precisamos manifestar a glória de Deus nesses lugares. Versículo 24: depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão a Caldeia para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. E aqui termina o texto que nós gostaríamos de estudar. Algumas lições que esse texto me traz. Primeira delas: Deus age na história não como um personagem, mas como o autor da história. Deus não é um personagem nessa história. Deus não entra no meio da história quando ela acontece e de repente, olha, um lugarzinho aqui para Deus, olha, um papel importante aqui para Deus. Não, Deus não participa da história como personagem, Deus participa da história como autor. Ele é o autor da história. Um dos personagens da história contada aqui pelo Ezequiel era a Babilônia com Nabucodonosor, o grande império. Outros personagens, aqueles 25 homens, sacerdotes lá em Jerusalém, que são responsáveis pelo fato da glória de Deus sair do templo. Mas eles são personagens na história. Ezequiel é um personagem. Agora, Deus é o autor da história. Deus é o autor da história. Nós estamos vivendo no tempo do coronavírus. O coronavírus ou o Covid-19 não é o autor da história. Deus é o autor da história. Deus está no controle da história. Não nos esqueçamos disso. Gênesis 45, versículo 8. Os irmãos de José reconhecem José, choram, clamam por perdão, e José vira para eles e ele diz: não foram vocês que me enviaram para o Egito, Deus me enviou para o Egito. Foi Deus que me mandou. É Deus que está agindo no meio da nossa história. Segunda lição importante aqui, queridos, que eu vejo nesse texto: pessoas boas
justas e fiéis não estão isentas de sofrimento, assim como as pessoas más. Nós temos aqui os exilados, nós temos os que foram deixados em Jerusalém, gente boa e gente ruim, gente santa e gente pecadora, gente cheia de misericórdia e gente miserável. Todos eles sofrendo do mesmo jeito, por causa das consequências do pecado global, do pecado da raça humana, por causa do distanciamento de Deus. Eu e você não estamos livres de sermos contaminados pelo Covid. Nós não estamos livres de ficarmos enfermos, de passarmos por dificuldades como consequência desse tempo de quarentena. Os empresários da nossa igreja não estão isentos de sofrerem com a crise econômica acompanhada desse tempo. Não, nós não estamos isentos. Mas nós não buscamos a Deus, buscamos, é verdade, mas nós fazemos parte da raça humana que foi contaminada com o poder do pecado e agora a raça sofre. E aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador têm o privilégio de perceberem os propósitos redentivos de Deus no meio de toda a história. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos lembrar que isso aqui não é o paraíso, isso aqui não é o céu, isso aqui ainda é lugar de sofrimento, aqui ainda é lugar em que nós fazemos parte de uma raça criada por Deus, e por causa do distanciamento de Deus, nós vamos passar por situações difíceis e complicadas. Terceira lição que nós aprendemos aqui: nossa vida com Deus sobrevive à ausência do tempo. A nossa caminhada com Deus deve ser maior do que a nossa presença no santuário. É interessante que aquele povo, eles não têm o templo, eles foram exilados, depois o templo foi destruído, mas ainda que aquele prédio permanecesse em pé, a glória de Deus saiu daquele lugar. Que valor teria? Seria apenas um prédio, nada mais do que isso. Às vezes nós valorizamos tanto o templo, o prédio, o espaço, que nos esquecemos, queridos, que o nosso relacionamento com Deus é muito maior do que o espaço que nós temos para nos relacionar com Deus. Deus vai dizer aqui: eu serei santuário para vocês. Enquanto vocês não têm o templo, eu vou ser santuário de vocês, onde quer que vocês estiverem. Nós não podemos nos reunir presencialmente nesses dias. Eu nunca fiquei tanto tempo ausente na minha história, desde que eu nasci, de estar no meio da igreja, congregando, reunindo, cultuando, como agora. Sinto muita falta, mas a minha fé e a minha caminhada com Deus não depende do templo, não depende do espaço, é uma espiritualidade focada em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Portanto, você não pode dizer o seguinte: eu enfraqueci na fé porque eu não fui na igreja. Agora eu não creio mais naquilo que eu cria antes, porque agora eu não fui no templo, não teve culto no templo, não teve ceia, então agora eu estou fraco na fé. Não, a nossa fé está firmada em Deus, não se esqueça disso. Quarta lição, queridos, Deus vai dizer aqui uma coisa extremamente importante: eu vou ser santuário para vocês por um tempo, não para sempre. Eu serei santuário para vocês por um pouco de tempo. O fato de nós olharmos para Deus dizendo: eu vou ser santuário para vocês, de repente alguém agora poderia dizer: ufa, é a base bíblica que eu precisava para não ir ao templo, para não ir na igreja. Deus diz outra coisa, ele diz: enquanto vocês não têm templo, enquanto vocês não estão em Jerusalém, eu vou ser templo para vocês, mas é provisório, é por um tempo, por pouco tempo. Eu sei que talvez você esteja dizendo: poxa, mas é tão bom participar do culto aqui, tudo produzido, bem editado, cantores cada domingo, um convidado diferente, especial. Nossa, muito melhor do que no domingo lá, a mesma coisa. Talvez aí com um copo de Coca-Cola, né? A Coca-Cola,
um suco, um sanduíche, jantando talvez e participando do culto, eu não sei. Talvez você possa dizer, não, mas na minha casa é muito mais confortável, muito mais agradável. Não, não é assim. Deus diz, é por um tempo, é por um tempo, é por uma necessidade, não de forma ordinária. E nós precisamos nos lembrar de Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não deixemos de congregar. Quando nós voltarmos, não sabemos quando voltaremos a nos reunir presencialmente, mas quando voltarmos, é mistério que todos nós estejamos no templo, no santuário, para que a glória de Deus volte a se manifestar entre o povo de Deus. Quinta lição, queridos, a ausência do templo é uma oportunidade para voltarmos melhor do que estávamos antes. Deus trabalha em circunstâncias as mais diversas. É interessante que no versículo 19 e 20, Deus vai dizer para Ezequiel que ele vai trabalhar com aquele povo nesse tempo do exílio e que ele daria para esse povo, primeiro, um só coração, a unidade seria fortalecida, eles estariam não mais distantes, sentindo, eu não preciso, eu vivi tanto tempo longe um do outro, para que eu preciso voltar? Diz, não, eu vou dar um só coração para vocês. A unidade será fortalecida, não enfraquecida, mas fortalecida. Esse senso de sermos povo de Deus, esse senso de sermos a igreja de Deus, estaremos juntos. Segundo, eu vou dar um novo espírito para vocês, eu vou dar uma nova disposição para vocês, eu vou dar uma nova vontade para vocês, eu vou dar um despertamento espiritual novo para vocês. É Deus dizendo, eu vou mudar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, a vontade, o desejo de vocês. E vocês vão ter novos propósitos, novas intenções. Mais do que isso, Ele vai dizer, eu vou fazer um transplante de coração, eu vou mudar o coração de vocês. Eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar no lugar um coração de carne. Transplante de coração. Aqui na Unesp se faz transplante de coração, mas eu não acho que você queira trocar o seu coração lá. Mas eu quero dizer que você deve permitir que Deus trabalhe no seu coração de tal forma que você tire o seu coração de pedra e tenha um coração completamente novo. Completamente novo. Um coração sensível ao mover e ao agir de Deus. Um coração cujo toque de Deus é perceptível e claramente se vê pelas ações, pela vontade, pelo desejo de servir melhor ao Senhor. Eu vou dar um coração novo para você. Talvez Deus esteja nos separando, talvez Deus esteja nos mantendo distantes uns dos outros, para que nesse tempo a gente volte diferente, para que nesse tempo a gente volte mais humilde, para que nesse tempo a gente volte mais dependente de Deus, para que nesse tempo a gente valorize mais uns aos outros, para que nesse tempo a gente preste atenção nas pequenas coisas, para que nesse tempo o nosso coração possa perceber sentimentos e emoções uns dos outros e dar valor às outras pessoas, que às vezes nós nem... Quem é o fulano? Não sei. Mas de repente, Deus está trabalhando para nos mudar de dentro para fora, de dentro para fora. Coração novo, um só coração, um espírito novo, para estarmos juntos. Para quê? Qual o objetivo? No versículo 20, Ezequiel vai dizer, para que nós sejamos obedientes aos mandamentos do Senhor, para que nós sejamos mais santos, para que nós sejamos mais crentes, para que nós sejamos mais íntegros, para que nós sejamos mais fiéis ao Senhor, para que nós sejamos mais homens e mulheres de Deus, para que a glória de Deus brilhe muito mais através de você e através de mim, para que Deus manifeste a sua glória na cidade através de nós. Eu espero que isso aconteça. E por fim, queridos, a glória de Deus se manifestará na cidade. A glória de Deus se manifestará na cidade. A glória de Deus saiu do templo para manifestar-se
na cidade e nos montes. Deus vai onde o seu povo caminha. Deus não está preso no espaço. Deus está aqui. Nós somos santuários, nós somos habitação do Espírito. E a glória de Deus vai manifestar onde aquelas pessoas que são cheias do Espírito andam, vão, falam e transitam. Seja um canal de bênção, seja um canal da glória de Deus, onde quer que você esteja no que você fizer. Que jamais o nome do Senhor seja envergonhado por causa de você, mas que o nome do Senhor se manifeste, que a glória de Deus repouse sobre a sua vida. Eu quero terminar fazendo 3 citações. A primeira delas, Ezequiel capítulo 37, versículo 26. Depois daquela visão do vale de ossos secos, Ezequiel vai dizer: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio de vocês. Porei o meu santuário no meio de vocês. É interessante, ele não diz: eu vou colocar vocês no santuário, eu vou colocar o meu santuário no meio de vocês, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Naturalmente, aqui que Ezequiel faz uma menção a Jesus Cristo, a vinda de Jesus, aquele que é o santuário, o tabernáculo. Deus tabernaculou, Deus, posso dizer, se tornou santuário no meio do povo através de Cristo Jesus, e Ele estará conosco para sempre. Temos que ter essa consciência: o Senhor Jesus está conosco e certamente Ele nos abençoará. Segunda citação, a um grupo que eu gosto muito, chamado os 10 Tenores, que eles têm uma música que eles cantam together, e que diz o seguinte: a frase final e o coro dessa música é música clássica, que ele diz o seguinte: temos motivos para comemorar, e vamos fazer isso juntos. Temos motivos para comemorar, e vamos fazer isso juntos. Eu sei que no meio de tantas dificuldades, quais são os motivos que você tem para comemorar, para se alegrar, para agradecer, para bendizer ao Senhor? Deus está cuidando, Deus está agindo, Deus está trabalhando na sua vida. Comemore, e vamos fazer isso juntos, vamos fazer uma grande festa do nosso reencontro. E aí eles terminam a música, o coro dessa música diz assim: e nós vamos crescer juntos, se nos levantarmos juntos, seremos mais fortes, por muito mais tempo juntos, e nós vamos fazer isso juntos e vamos continuar para sempre. Juntos nós seremos mais fortes. Nós estamos distantes uns dos outros, mas ao mesmo tempo nós estamos juntos. Somos um só povo, somos a família de Deus, do Amapá ao Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul a São Paulo, Goiás, seja onde for, quem estiver nos ouvindo, juntos nós seremos muito mais fortes. Nós temos muito que comemorar, e por isso nós bendiremos e nós vamos engrandecer o nome do Senhor. E a terceira citação é de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 15. Eu não vou nem ler o texto, mas nós vamos ouvir esses versículos através da voz do Glauber, que vai cantar Colossenses capítulo 3 para nós, que nos convida a estarmos juntos, cheios da graça, cheios da paz, cheios da presença e do mover e do agir de Deus sobre a nossa vida. Juntos nós seremos não apenas melhores, nós seremos mais fortes. Juntos nós teremos muito que comemorar. Juntos a glória de Deus encherá sempre esse lugar, porque quem estará aqui são homens e mulheres que já experimentaram da glória de Deus nas suas próprias vidas. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Texto de Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós
estão em vossos corações. Habite ricamente em vós a palavra. Habite ricamente em vós a palavra. Ricamente em vós. Habite ricamente em vós a palavra. Habite ricamente em vós a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Eu quero convidar você para que nós possamos orar juntos, terminando então, encerrando o nosso culto e desde já dando graças a Deus pela sua vida, agradecendo aqueles que participaram conosco no culto de hoje, a louvar a Deus por cada pessoa, por cada irmão que tem se mantido fiel, acima de tudo, nos propósitos de Deus. Vamos juntos buscar a presença do Senhor. Eu te louvo, ó Deus, por podermos estar juntos. Eu quero engrandecer o teu nome nessa noite, ó Pai, na certeza de que o Senhor está de fato presente, não só na casa de cada pessoa que participa desse culto, mas no coração de cada uma delas. E nesse momento, ó Pai, eu te peço no nome de Jesus, manifesta a tua glória sobre a vida desses amados. Que a glória do Senhor repouse sobre eles. Que a glória do Senhor se manifeste sobre a cidade onde cada um desses amados se encontram nessa noite. E que assim, ó Deus, que o teu cuidado, que a tua provisão permaneça sobre o teu povo. Oramos, ó Deus, sobre o nosso país. Tenha misericórdia do nosso país. Como se não bastasse, ó Deus, a dificuldade com a questão do coronavírus, também a crise política, a crise econômica. Vivemos dias tão difíceis. E precisamos, ó Deus, que o Senhor abençoe as autoridades investidas, colocadas nesses lugares pelo Senhor mesmo, para que elas sejam cheias do temor do Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor tire as pessoas que não visam o bem comum. Eu quero clamar, ó Deus, para que o bem prevaleça, para que a honestidade e a justiça prevaleça na nossa terra. Eu oro, Deus, pelas pessoas que estão envolvidas na questão da saúde pública no nosso país, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tantos profissionais envolvidos, as autoridades municipais, prefeitos, secretários de saúde, no estado, na federação, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo e nos abençoe através desses homens e mulheres que foram instituídos como autoridade sobre nós para cuidar da nossa pátria. Que o Senhor tenha compaixão e que o Senhor direcione o futuro da nossa pátria para que nós sejamos prósperos nesse país que se chama Brasil, para que sejamos prósperos aqui na nossa cidade. Abençoa, Deus, o prefeito Pardini, abençoe o secretário da saúde da nossa cidade, abençoe os profissionais da Unimed, os profissionais da Unesp. Toma-os nas tuas mãos, cerca-os com graça, proteja-os e proteja também as suas famílias e as suas casas. Abençoa, ó Deus, o teu povo, cuida de cada um de nós, cuida, ó Deus, daqueles que estão com dificuldades financeiras. Ó Pai, no nome de Jesus, tenha compaixão e misericórdia e supra a necessidade financeira de cada irmão e de cada irmã. Os empresários, ó Deus, dê a eles criatividade, coisas novas para eles fazerem. Dê a cada um deles a possibilidade de prosperarem naquilo que estão fazendo, apesar de tudo. Aos que são empregados, às grandes empresas da nossa cidade, ó Deus, que essas empresas voltem a produzir, que essas grandes empresas, ó Deus, voltem a operar na totalidade da sua capacidade. Que o Senhor mesmo possa restaurar a economia da nossa cidade, dando emprego àqueles que o perderam, chamando de volta aqueles que estão em layoff. Ó Deus, tenha misericórdia e compaixão, cuida não só da nossa igreja, cuida de todas as demais igrejas da nossa cidade. Abençoa o teu povo,
tenha compaixão e misericórdia, manifesta a tua glória no nosso meio. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, e que o Espírito Santo de Deus manifeste sobre a sua vida com poder e glória, para que você seja cada vez mais santo e que você seja consolado por Ele dia após dia em toda e qualquer situação, e que esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos conceda dia a dia um novo coração, e assim a glória de Deus brilhe sobre nós em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus o abençoe grandemente. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.